Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Santos Vieira, advogado e especialista em direito imobiliário. E hoje eu quero trazer um tema aqui bem bacana, polêmico, por assim dizer. Você é advogado, chegou na sua mesa uma ação que pode ser uma adjudicação, verifique bem e veja se não é viável propor uso capião. Então, quando escolher adjudicação em vez da uso capião, ou vice-versa. Pessoal, a adjudicação compulsória é uma ação muito complexa. Se for possível, proponha uso capião. O cliente, ele quer o quê? A propriedade do imóvel. Ambas as ações, elas visam a mesma finalidade. Só que uma é mais complexa que a outra. O uso capião, declaratória, ação declaratória. Preencher os requisitos da uso capião, terá declarado a propriedade. A adjudicação compulsória, você precisa juntar muitos documentos, uma análise mais específica do contrato. Quais documentos, doutor Lucas? Primeiro de tudo, você vai perguntar para o cliente, você comprou o imóvel de quem? Era o proprietário que vendeu ou o possuidor? Ah, doutor, era o dono. Os clientes sempre falam isso. Não. Propriedade é uma coisa, a posse é outra. Vamos solicitar a certidão de propriedade do imóvel. Essa certidão, pessoal, pode ser solicitada com base no número da identificação cadastral, com base no endereço do imóvel, com base no número da matrícula do imóvel. Então, tem várias formas, né? Várias formas de solicitar essa certidão de propriedade. Solicitou a certidão, verificou que o proprietário do imóvel não é a pessoa que vendeu para o seu cliente, a ação de uso capião começa a ganhar força. Essa pessoa que vendeu para o seu cliente ficou e esteve na posse do imóvel por mais de 5, 10, 15 anos, a ação de uso capião começa a ganhar força. Mais força ainda, na realidade. Então essa aqui, sobressaiu o uso capião. Porque aí o seu cliente poderá utilizar da posse dessa pessoa para uso capião em nome próprio. Então preencher os requisitos, lapso de tempo, agir como se não fosse, justo título, boa fé, uso capião. Não pense duas vezes. É muito mais simples uso capião. A adjudicação compulsória, ela requer uma análise do contrato. Então, primeira análise, depois de solicitada a certidão de propriedade, vamos supor, solicitou, quem vendeu era o proprietário para o seu cliente. Legal. Adjudicação, então, esse é o primeiro entendimento. Análise de contrato, verifica o contrato. Compromisso de compra e venda. Nesse contrato, ambos, vendedor e comprador, têm responsabilidade. Vendedor, outorgar a escritura. Comprador, pagar o preço. Certo? Esse é o entendimento. Análise de contrato. O contrato ele precisa conter ali, no objeto do contrato, o imóvel individualizado, bem descrito, determinado. Cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Analise o contrato, verifique se tem essa cláusula. Preço, formas de pagamento, como que se deu o pagamento. Analisou o contrato, agora vamos para os comprovantes, as provas. Provas de pagamento do preço. Precisa ter todos os comprovantes de pagamento do preço. Todos. Então é extrato bancário de transferência de valores, todos os comprovantes, os recibos, o que tiver, mas precisa comprovar que pagou o preço. Que o comprador honrou com a sua responsabilidade contratual. Agora é a prova da negativa do vendedor. E como se consegue essa prova? Eu recomendo a você, advogado, antes de propor ação, constituir essa prova. E como se constitui essa prova? Por meio da notificação extrajudicial. Notifique o vendedor para que ele cumpra com a obrigação contratual dele, que é de outorga de escritura. Estipule um prazo. Caso ele não cumpra no prazo, aí sim você terá a prova da negativa do vendedor. Aí você tem todos os requisitos. Você tem um contrato com as cláusulas necessárias, com o objeto individualizado, você tem a prova de pagamento do preço, você tem a prova da negativa do vendedor. Aí sim, a adjudicação compulsória. Quando você não tem essas provas, prefira o uso capião. Ah, tem 5 anos de posse, o possuidor antigo, uso capião. Ou até mesmo o seu cliente comprou do proprietário, né? Mas ficou ali
5, 6, 7, 8 anos na posse, 10 anos, 15 anos na posse, e não conseguiu transferir a propriedade porque o proprietário sumiu, desapareceu, faleceu. Não escolha a adjudicação. Com base nessa posse, utilize-se da ação de uso capião. Tá bom, galera? Espero que eu tenha esclarecido aí, espero que eu tenha ajudado a todos vocês, advogados, ao público em geral, que se questiona muito. Eu recebo muitas consultas, o pessoal pergunta bastante: ah, doutor, eu preciso de adjudicação compulsória, mas aí quando verifico o caso, é mais fácil uso capião. Então, pense no que o cliente quer. O cliente quer a propriedade. E o cliente quer a propriedade de maneira assertiva, de maneira mais tranquila.